Dá um descanso para eles. Muito obrigado, apóstolo. Você pode se sentar, por favor? Gente, que tempo maravilhoso, hein? Eu estava só pensando ali, rapaz, isso é bom porque meu trabalho fica mais fácil, eu só vou pregar, as coisas já estão acontecendo, já tem gente que está sendo curado, restaurado, recebendo coisas, isso facilita. Eu lembro que eu fui um tempo pastor de uma igreja local e eu tinha um profeta que era o meu pastor auxiliar. E eu dizia para ele, tu inicia o culto, faz o negócio todo, eu só faço pregar porque o povo já vai estar dentro da bênção. E hoje algo grande está acontecendo já na sua vida, amém? Então, como o apóstolo falou, eu acabei de chegar e eu acredito que foi muito de Deus de ter vindo para cá. Ele tinha me mandado, Jânio, eu queria que você voltasse aqui, e faz pouco tempo que eu vim aqui, acho que faz nem um ano, mas eu estava para chegar no Brasil só amanhã. E aí eu falei para ele, olha, eu posso antecipar meu voo, chegar, agora eu vou direto para pregar. Ele falou, então pode vir. E reencontrar aqui Rita e Maluta, que são bênçãos na minha vida. E para vocês só uma coisa, tá? O casamento deles que ele casou lá em Angola, eu fiz parte, tá? Copa do Mundo de 2010. Eu dizia, pastor Maluta, por que não vamos assistir o jogo do Brasil lá na casa missionária? A diretora Rita vai estar lá. Já faz 16 anos, né? Que coisa maravilhosa. A irmã da Rita é minha madrinha de casamento pela minha esposa. E eu não sabia que eles estavam aqui. Tem outras pessoas, recebi mensagem de pessoas que estão aqui e não pude... Vou tentar atender você no máximo que eu posso aqui. É um grande privilégio estar com vocês. Muito maravilhoso. E pastor, apóstolo, que privilégio estar com você aqui. E ali atrás a gente sempre conversa, como dizem os portugueses, um bocadinho, e algo muito bom sempre acontece. Para mim é uma bênção muito grande estar com vocês. Eu quero ensinar um pouco, eu não sei se o pessoal já tem as fotos. A gente vai... Como foi falado aqui, o milagre já está acontecendo. Eu dei um título de uma mensagem aqui, eu coloquei um negócio meio diferente hoje aqui. Aqui é o único lugar da vida que eu nunca consigo pregar o que eu pensei antes. Gente, eu sou um pregador que daqui a 2 anos vou pregar no lugar, eu já sei o que eu vou pregar. Eu não mudo. Essa é a terceira vez que eu prego aqui, a terceira vez que eu prego a mensagem diferente do que eu separei. E as últimas 2 vezes foram muito boas. O tema da minha mensagem vai ser ensaiando para o milagre. Amém? Olha, a gente tem aqui algumas fotos. Eu mandei uma foto da minha família, depois aí, se o senhor pode ver, para passar. Já está com o pessoal? Vamos passar aqui a minha família, que ficou lá em Oklahoma, Jéssica, minhas 2 filhas, Aimee e Julie. Aimee tem 12 anos de idade, Julie tem 9, estão lá em Oklahoma e mandaram um grande abraço para vocês. Elas têm que vir aqui conhecer, né? Elas não conhecem Santa Catarina, mas têm que vir a conhecer aqui Balneário Camboriú. Vamos ver as fotos, não sei se o do livro primeiro. Eu só tenho 15 livros aí, gente. Eu tô com dificuldade com o livro, meus livros estão acabando, vai para a 8ª, 10ª edição, em inglês, português, o best-seller Compreendendo o Caráter de Deus. Então, com esse que está na minha mão, acho que só são 16, você tem que correr lá, e se eles precisarem, pode pegar esse que está na minha mão. Esse livro tem ajudado muita gente no mundo todo, e hoje tem uma grande editora dos Estados Unidos que quer lançar ele, uma das maiores, e a gente está vendo a possibilidade, e vai ser um grande sucesso. Eu queria mostrar para vocês, eu estive na Etiópia há menos de um mês, fizemos uma cruzada em parceria com um grande ministério que está lá na África, e também com o Rubens Cunha, que veio aqui ministrar para vocês. Olha algumas coisas da Etiópia, cadê as fotos? Olha isso. Essa cruzada foram 4 dias, nós tivemos no total, na cruzada, cerca de 100 mil pessoas participando, e cerca de 30 a 32 mil pessoas converteram. Eu lembro que eu preguei no domingo pela manhã e 12 mil pessoas de uma vez só recebeu Jesus. Foi lindo. E como o profeta Maluta estava falando, eu sempre confessava, um dia o Senhor vai me dar 2 almas, porque eu tinha ganho uma. Um dia o Senhor vai me dar 10, um dia o Senhor vai me dar 100, um dia o Senhor vai me dar 1000. Agora eu estou dizendo, um dia o Senhor vai me dar 100 mil. Eu estou dizendo num culto só, tá? E agora eu creio que um dia o Senhor vai me dar 100 mil, e depois o Senhor vai me dar muito mais, vai me dar 1 bilhão, vai me dar muito, muito mais almas. Olha aí, ó.
Olha quanta gente. A gente teve reuniões no domingo, 2 reuniões, uma com cerca de 30 mil, outra com 40 mil no mesmo dia. Olha quanta gente, ó. Isso aí é uma parte, né? A gente tem gente pro lado de cá. Pode passar, próximo. Próximo. Eu não sei se o vídeo vai passar. Eu mandei 2 videozinhos. Olha isso. Isso foi da parte da tarde. Isso é uma parte. São 3 fotos com essa mesma quantidade de gente, mais ou menos. Próximo. Eu acho que já terminou, não é? Tem mais algum? Se tiver o vídeo a gente passa depois. Ou então entra no meu Instagram, @JânioCésar, lá está fixado. Você vai ver um homem que veio cego no domingo pela manhã. Ele veio através das montanhas, encontrava com as pessoas, dizia: onde é que está tendo o negócio dos milagres? Cego total. E no culto pela manhã, Deus me deu a direção de pregar no domingo de manhã sobre o cego Bartimeu. E quando eu terminei a mensagem, a primeira pessoa que me dá o testemunho é aquele homem que era cego. E você vai ver no vídeo, ele conta os meus dedos, dizendo que está vendo. E ele também corre atrás de mim e me dá um abraço, dizendo que está me vendo. Então você vai ver coisas maravilhosas. Eu lembro quando eu estava com a Rita e uma luta lá na Angola. Nós fizemos algumas cruzadas dentro daquele prédio lá. E uma das coisas mais lindas que aconteceram, teve um homem que viu Jesus, teve muita coisa que aconteceu. Então, a gente está fazendo isso aqui com o Brasil, contando o Brasil. Nós estamos no mês 4, eu já estou no país número 10, nesses últimos tempos. Então, eu estive na Coreia do Sul, estive na Ásia, estive na África, Europa, tive uma grande conferência na Itália. E agora semana passada eu estava na Guatemala, preguei numa das maiores igrejas da Guatemala e estava dando aula também lá na Guatemala. E aí vim para o Brasil agora, é o meu tempo de ensinar em escolas bíblicas, mas separei esse tempo para estar com vocês agora, em nome de Jesus, amém? Podemos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento. Essa é uma noite especial na tua presença. Obrigado pelo privilégio, Pai, dos teus filhos, tuas filhas estão aqui e nós, diante de tua presença, recebemos. Pai, como já foi profetizado, falado, o Senhor está trabalhando em nosso meio. Que o Senhor tenha liberdade, porque o poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Em nome de Jesus, levante suas mãos, diga assim comigo: essa é uma noite de um encontro com Deus. Diga: eu tenho um propósito divino. Diga: eu nasci para causar um impacto. Diga: eu nasci para fazer a diferença, porque a graça e o favor do Senhor estão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Gênesis no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. É a história quando Deus vai falar com Abraão para confirmar, e ele vai crer naquilo que o Senhor o chamou. Não fica pensando: meu Deus, olha a hora, vai começar a pregação agora. Não fica preocupado. Eu nunca preguei mais do que até 1h da manhã. Começando nesse horário. Lembrando, né? Se for vigília, geralmente preguei mais. Então a Bíblia vai falar aqui sobre quando Abraão foi chamado, capítulo 12 de Gênesis. E aqui a Bíblia vai falar sobre uma coisa muito interessante. Depois de um tempo, Abraão já cometeu muitos erros, já acertou muita coisa, já viu muitas coisas de Deus. Deus vai aparecer para Abraão. Isso é uma coisa muito séria. Deus tomou uma forma e apareceu e foi falar com Abraão. Olha que coisa tão interessante. Versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. E o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão. Olha que coisa interessante. A gente vai entender que Abraão estava num lugar fechado porque Deus vai chamar ele para fora, não é? Aí por isso que tem até a música que fala: sai da tua tenda. O que é interessante entendermos aqui é que Deus veio falar com um homem natural. Deus veio confirmar uma promessa já feita. E o homem natural não ficou, como a gente pode dizer, espantado? Como seria uma melhor palavra do que espantado? Admirado? Admirado. Quantos lembram quando houve uma aparição do anjo do Senhor? Na verdade é uma teofania, uma manifestação de Deus diante do pai e da mãe de Sansão.
e eles perguntaram, principalmente Manoa perguntou, Manoa é, como é que é português? Como dizer em português? É Manoá. É Manoá? Diga o seu nome. E o anjo do Senhor, que seria uma prefiguração de Cristo, diz assim: só estar em minha presença já não seria maravilhoso para você? A gente tem que entender que Deus fazer uma promessa e falar conosco já é algo maravilhoso. E nós temos que reagir com essa maravilha de Deus. Nós temos que ficar impressionados com Deus falando com a carne humana e dizendo, vai fazer, amém. Mas olha que coisa interessante. Abraão teve esse encontro, respondeu Abraão ao Senhor: que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Que coisa interessante. A pessoa tem um contato direto com Deus, Deus falando com você, aprovando, falando com a maravilhosa, e você, ao invés de dizer obrigado, Senhor, vai acontecer, você vai reclamar. Às vezes, a gente está tão chateado com uma coisa que não deu certo. Deus falou 100 vezes conosco. Nós já vimos 99, mas aquela uma que a gente não viu, a gente vai chegar para Deus e não vai agradecer as 99, vai reclamar da uma que ainda não viu. Abraão, um homem rico, cheio de posses, mas porque se sentia como um amaldiçoado por causa da tradição da época, ele não tinha filhos. Mas Senhor, eu não tenho filho. Olha que coisa, ele poderia simplesmente estar maravilhado porque está na presença de Deus. Mas não, ele queria reclamar porque não tinha tudo o que queria nas suas mãos. Quantas vezes nós não entendemos que Deus está trabalhando no alicerce, e no alicerce nós não vemos as pessoas trabalhando porque é algo que fica debaixo do chão, mas é o que sustenta. E nós pensamos muitas vezes, Deus se esqueceu de mim. Esse milagre eu estou esperando, essa cura há tanto tempo, esse milagre na minha família, essa libertação na minha casa, e nós achamos que Deus não é capaz de fazer. E ao invés de chegarmos e termos uma comunhão com Ele, como um culto como esse, a gente está, mas não aconteceu isso comigo. Desfruta do momento com o Senhor, daquilo que Ele tem para você. Então, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Deus tinha prometido que não seria um servo, que seria o seu próprio filho. Mas agora, depois dos 70 e poucos anos de idade, indo para os seus 80 e pouco, não aconteceu. Faz muito tempo, Jesus. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5: então conduziu até fora e disse: olha para as estrelas. Nós entendemos que ele saiu de algum lugar. E conta, se é que podes, e lhe será assim toda a sua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, mesmo no momento em que ele reclamou. Nós devemos entender que o sentimento não é maior do que a nossa fé. Às vezes a gente está se sentindo como um derrotado, mas continua crendo: eu ainda sou mais que vencedor. A gente tem que entender uma coisa: uma janela do favor divino se abre. Temos que aproveitar essa janela. Temos que aproveitar esse momento divino, como um culto como esse, que Deus chama diretamente. Deus fala com você. Nós temos que aproveitar a janela do favor, e nós temos que esquecer das primeiras tentativas. Às vezes a gente faz tantas tentativas e não dá certo, mas é porque a gente tentou com o desejo divino na hora errada. Alguém pode estar muito de Deus no coração e tentar na hora errada o que Deus queria que você fizesse. Exemplos da Bíblia: Moisés viu o povo sofrendo, foi tentar libertar no momento errado, acabou cometendo um assassinato. Davi, tantos outros que nós temos que cometeram erros nas tentativas de agradar o Todo-Poderoso. Davi foi trazer a arca do Senhor e o povo morreu, porque fez aquilo que era do coração de Deus da maneira incorreta.
Nós temos que entender que não é o desejo e nem a força no coração que comanda o tempo e a estação do que devemos fazer. Às vezes a gente tem que pensar, Deus falou, eu estou sentindo, mas é a hora? Não queime o cartucho. É assim que a gente usava nessa expressão, queimar o cartucho. Então, o que eu quero dizer para você é, há um tempo certo para todas as coisas. Abraão errou muito. E Pedro, meu Deus do céu. Pedro errou tanto. Mas nossos erros não tiram os nossos acertos. Olha que coisa tão filosófica. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Mas não é por isso que antes Pedro não já foi abençoado? A Bíblia diz que um dia Jesus queria pregar para uma multidão que apertava ele, não tinha como. Ei Pedro, me empresta o teu barco. Nós temos que entender que Deus vai querer coisas dos humanos. Pedro emprestou um barco, colheu uma pescaria gigante. Nós temos que entender que Deus vai nos abençoar por aquilo que nós fazemos para Ele. E muitas vezes tentamos fazer, fazemos errado. E Deus vai olhar, vai ver que erramos e vai dizer assim, mas o coração dele é meu. Assim foi com Abraão. Mas Senhor, eu não tenho filhos. Mas a Bíblia diz, e ele creu. O coração está acima dos nossos sentimentos e dos nossos erros. O coração grato a Deus e confiante no que Deus tem, faz com que a gente tente de novo. Ele é o Deus todo-poderoso. Nós temos que entender que Isaías diz, não lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho novo no deserto e rios no ermo. Deus é aquele que vai fazer no meio do deserto, naquilo que todos os anos tem sol atrás de sol, que parece que não muda. Se você confiar em Deus, Deus vai tirar isso da sua vida. Deus vai tirar esse problema que você acha que nunca muda. Tente de novo. Vira para o teu vizinho assim, é chato falar com o vizinho, mas vira para o teu vizinho e diz assim, começa de novo. Tenta de novo. A fidelidade ao que Deus fala e uma promessa crida fará com que o destino de uma pessoa seja traçado de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Nós temos que entender que às vezes é apenas ensaio. A gente tem que entender que às vezes os nossos erros ficou somente no momento do ensaio. O grupo de louvor aqui, eles tocam maravilhosamente lindo para vocês aqui, e você praticamente não vê erros, porque os erros ficaram quando não tinha ninguém aqui. Os erros não são expostos, porque eles estão nos ensaios. Ensaio não tem plateia. Ensaio é onde a gente erra. É por isso que os nossos maiores erros as pessoas não viram. Deus está dando a chance de que ninguém veja, para poder, quando você estiver habilitado, Ele abre as cortinas e o que foi ensaiado seja público. Olha, essa banda toca muito bem, você não sabe quantas horas de ensaio, quanto tempo pegando a música, estudando a música, para chegar aqui e ficar tão lindo. É a história de cada um de nós. Quantas vezes tentamos acertar e erramos, quantas vezes fizemos como Abraão, como Moisés, como Davi, como Pedro, não conseguimos tudo o que nós queríamos, mas chega um momento que a gente ensaiou o suficiente. Então as cortinas do palco da vida se abrem e os milagres começam a acontecer. Começa a acontecer. Deixa eu contar para vocês o que é que eu fazia. Eu e a Jéssica, novinhos no sertão de Pernambuco, na verdade no Agreste de Pernambuco, cidade de Caruaru, eu tinha chegado do sertão. Deus falou comigo que eu ia pregar nas nações. Esse ano eu completei 48 nações, quase 50, né? Que é 50 nações que tem a ver aqui. Então, e eu creio que esse ano ainda completo os 50, em nome de Jesus, diferentes, né? É porque teve um que me proibiram de entrar agora, teve outros que cancelaram, era para estar 50. Mas aí, eu lembro, eu novinho com a Jéssica, éramos namorados e eu ia para a casa da Jéssica, pouco eu a via, se não fosse na igreja. Aí eu ia para a casa dela e ao invés de a gente ficar lá só namorando, o que é que nós fazíamos? Projetar o futuro. E eu lembro que eu colocava as fitas, vocês nem sabem o que é isso, né?
do videocassete? VHS. Eu colocava as mensagens de T.L. Osborne e colocava as mensagens de Reinhard Bonk na África. E a gente assistia os vídeos, e quando terminava, eu já sabia falar espanhol, a Jéssica falava espanhol também. Aí eu via que eles pregavam com intérpretes. Eu dizia, olha, eles falam inglês, mas eles precisam de intérprete. Então eu dizia, Jéssica, a gente vai treinar para o sucesso. Como assim? Nós vamos treinar como pregar com intérpretes. Porque pregar com intérprete não é a mesma coisa. Não é assim, pastor? Não é a mesma coisa. O pastor fala inglês, fala espanhol perfeitamente, português e fala mais alguma coisa? Ainda arranha o francês, pelo amor de Deus. Mas não importa quantas línguas você fala, vai chegar num momento que você precisa de um intérprete. Então, por exemplo, esse ano eu preguei mais inglês do que português. Então tenho um dialeto local, eu prego em inglês e é traduzido para o dialeto local, porque não vai ter intérprete para o português. Agora eu estava na Guatemala, preguei tudo em espanhol, mas às vezes eu usava intérpretes do espanhol para, por exemplo, na Noruega eu não falava inglês ainda, eu pregava em espanhol, eu não tinha intérprete de português, aí era espanhol para o norueguês. E você precisa entender como pregar com o intérprete. Pessoas chegam e acham que é muito fácil. Ela chega e fala assim, bom dia, aí o intérprete, good morning. Como vocês estão? How are you doing? Não é assim que funciona. Tem que saber quantas palavras, para que o intérprete não se perca. Você tem que saber o tamanho da língua. Você está pregando no Quênia, sendo traduzido para o Swahili, é muito mais longo. Você fala, God is good, eles vão passar uns 3 minutos. Você tem que saber o ritmo. Se você nunca fez, você vai ficar perdido. E quando nós pregamos com 2 intérpretes? No Quênia eu pregava em inglês, que é uma terceira língua na minha cabeça, para o Swahili, do Swahili para o Luo. Quando volta em você, se você não for experiente, você não sabe mais o que você está falando. Então eu chegava, Jéssica, vamos treinar. Então nós assistimos as pregações e eu vi os movimentos, como eles faziam, quantas palavras, quanto interpretava quando a língua era maior, as palavras, e nós fazíamos a mesma coisa. Eu falava em espanhol, Jéssica me traduzia, ela falava em espanhol, eu traduzia ela, para a gente saber como no futuro poderíamos ter um sucesso. Você precisa treinar para o seu sucesso. Você precisa treinar para o seu milagre. Às vezes você está achando, ainda nada aconteceu. O profeta disse que lá no banheiro dele, na casa dele, já tem o que ele vai ser. Treine para o seu sucesso. Eu lembro que um dia Deus falou comigo que eu ia encontrar um homem de Deus muito famoso. Então, quando eu recebi o convite desse homem de Deus, eu fui fazer o meu visto foi negado. Então eu peguei a foto da cruzada desse homem, esse homem chama-se Reinhard Bonk. Eu botei a cruzada dele nas paredes do meu apartamento, eu remarquei minha entrevista e eu passava pelas fotos e dizia, vou estar com esse homem aqui dia tal. E depois me deram o visto normalmente. O que é que nós devemos fazer? Treinar para o sucesso. Como nós treinamos para o sucesso? Não era fácil ficar falando com outra pessoa, traduzindo, e o meu sogro passava e dizia assim, rapaz, esse é um namoro de verdade, viu? O que eu quero dizer para você é, tenha experiência em escala menor naquilo que te fará ser grande. Quando Jesus foi à cruz e passou 3 dias separado do Senhor, do seu Pai, que a Bíblia diz que ele foi separado do Pai, 3 dias no seio da terra, não era a primeira vez que Jesus estava separado do Pai. Com 12 anos de idade, ele ficou no templo e seu pai natural, sua família, o deixou por 3 dias. Ou seja, Jesus já sabia o que era ficar sem quem amava por 3 dias. Não era a primeira vez. O que o fez o homem mais bem-sucedido do mundo não foi a primeira vez na sua vida. Treine para o seu sucesso. Faça algo em escala menor. Eu quero ser um pregador. Prega no espelho. Eu quero ser um homem de negócios. Começa os investimentos. Você não vai fazer nada se não der o primeiro passo. Alguém diz, eu vou ser um missionário na China. Nunca fez nada na igreja. O que é que vai ser?
vai ser um nada em chinês. Faça alguma coisa. Tente de novo. Eu fiz e não deu certo. Tenta de novo. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 15, 2, 4. Respondeu Abraão: Senhor, mas o que haverás de dar se eu continuo sem filhos? Entenda uma coisa: graça e favor revertem o impossível. A graça e o favor vão reverter o impossível na sua vida. Você tem o favor sobre a sua vida. Tente aquilo que ninguém tenta. Busque meios que ninguém tentaram. Busque fazer o que ninguém conseguiu. Eu lembro no sertão, quando eu dizia que ia pregar o evangelho nas outras nações, e as pessoas diziam assim: mas ninguém daqui nunca conseguiu isso. E eu dizia: eu vou fazer. Mas por quê? Você é especial? Eu falei: não, mas a especialidade, a graça e o favor estão sobre a minha vida. A graça e o favor não faz com que você seja melhor que alguém, faz com que você, ou descreve que você é uma pessoa que confia. Isso é fé. Então, confie naquilo que Deus te falou. Ah, mas eu não tenho filho e tal. Versículo 4, o Senhor respondeu dizendo: não será esse o teu herdeiro. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Nós temos que entender que uma promessa é dada e muitas vezes perseguição chega da parte do inimigo para tirar o foco da promessa e do que Deus vai fazer. Deus falou com Davi, ungiu o Davi para ser rei. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o próprio povo de Israel perseguiu Davi. O próprio rei perseguia Davi. Vocês lembram que Saul tentava matar Davi? Quantos lembram disso? Vocês lembram muito disso mesmo? Quem deu refúgio a Davi? Lembra que Davi e Israel eram inimigos dos filisteus? Lembra que as mulheres cantavam: Davi matou, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Lembra disso? Era sobre os filisteus. E agora o próprio rei de Israel se volta contra um ungido que seria o próprio rei, que tem uma promessa: vou matar porque ele não vai assumir meu lugar. E onde é que ele foge e é refugiado? Com os filisteus. E o rei dos filisteus diz assim: não, ninguém toca nesse homem. Olha que coisa tão tremenda. Ainda que o inimigo se levante contra você, Deus pode te refugiar no meio dos inimigos para te fazer prosperar. Deus fez com que Davi crescesse no meio dos filisteus. Eu só me lembro de Moisés, o pequeno Moisés. Antes dos 2 anos de idade, toda criança que nasceu entre os hebreus tem que morrer. Quem mandou a ordem? Faraó. As crianças tudo morrendo. E o que foi que aconteceu? A mãe de Moisés mandou sua irmã pelo Nilo. Miriam trouxe. E aí vem a filha de Faraó e olha para o bebezinho que Faraó mandou matar e diz: esse não morre, esse eu vou criar. Mas como eu vou criar? Eu preciso de uma mulher que amamente. Aí a irmã de Moisés, Miriam, disse: eu conheço uma hebreia chamada Joquebede. Até um nome muito bonito se colocar num filho, numa filha. Nome bíblico. E diz: ela pode alimentar. Ah, então chama ela que a gente vai pagar um salário mensal. O diagnóstico era morte. A sentença é: vai morrer. E o que Deus fez para cumprir a promessa dele? Guardou na casa do inimigo a criança que deveria morrer e ainda disse para o inimigo que queria matar: paga o salário da mãe dele. Se o diabo se levantar contra aquilo que você está em fé e que Deus falou, até o diabo tem que pagar. Você não pode ficar: o diabo se levantou contra mim. É ótimo, vai virar escada para você chegar mais rápido. O diabo não é um empecilho, ele é apenas um degrau. A Bíblia diz que nós estamos pisando na cabeça dele. Vamos lá, pisa na cabeça dele. Quando você pisa na cabeça dele, você está subindo mais ao alto. Então, como nós ensaiamos para o nosso milagre? Começamos fazendo antes. Começamos a nos ver curados. Começamos a nos ver prósperos. Começamos a nos ver abençoados. Começamos a nos ver fazendo aquilo que Deus falou que nós vamos fazer. Nós devemos entender que sucesso
sem propósito. Ixi, eu não sei se eu vou falar isso aqui não, só se o apóstolo me permitir. Porque vocês estão esperando, as pessoas, apóstolo, as pessoas ficam esperando porque as curas acontecem nos nossos cultos, que eu fico o tempo todo falando assim, Jesus vai te curar. Vocês vão ver que eu não sou um pregador de cura. Apesar de todos os nossos eventos terem curas. Eu sou um pregador de redenção em Cristo Jesus. E olha que coisa linda. Eu posso falar mesmo? Me liberou. Nós temos que entender o propósito pelo qual nascemos. Escute isso. Sucesso sem propósito é uma sentença ao fracasso emocional e à eterna frustração de não ter sido quem Deus me designou para ser. Sucesso sem propósito é uma sentença ao fracasso emocional e à eterna frustração de não ter sido quem Deus me designou para ser. Não queira ser vitorioso no que Deus não te chamou. Não queira ser você é bem-sucedido em tudo, vitorioso em tudo, mas não queira viver da base do sucesso que você não foi chamado. Deus tem dado muitos talentos à sua igreja, mas nós devemos saber qual é o talento que eu fui chamado, qual é o talento que eu devo investir. Eu sabia fazer muitas coisas, sabia fazer negócios para a família, a gente até brincava. Você sabia vender bem as coisas da família? Sim, eu conseguia vender a roupa que você está vestido para você de volta, pelo preço mais caro que você pagou. Mas Deus nunca me chamou para isso. Fui para a música, fiz bem. Deus nunca me chamou para isso. Descubra para o que você nasceu. E Deus vai usar até os teus erros para que você tenha sucesso no que você vai fazer. Deus vai colocar você em milagres grandiosos. Deus vai colocar você em portas que ninguém pode te colocar. Que o seu coração esteja aberto para que Deus te coloque naquilo que Ele te chamou. Deus vai fazer você ter sucesso no que queima no teu coração. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o conduziu afora e disse: olha para os céus e quantas estrelas se é que podes. As pessoas não entendem. Elas não entendem o quão grandioso é a promessa, quão grandiosa é a promessa de Deus para o indivíduo, para o ser humano. Elas estão, mas Deus, eu não tenho um filho. Abraão queria não ter o chamado de amaldiçoado, rico, mas não tem filho. Ele só queria mostrar para a sociedade. Se tivesse naquela... Já imaginou o site gospel de fofoca? Notícia: Abraão continua prosperando, mas é um amaldiçoado sem filho. Diz que Deus o chamou, está andando até agora, faz 25 anos, e não tem um filho. A doutrina da prosperidade de Abraão, que não dá resultado para ter filhos. Era mais ou menos assim os sites de hoje. E ele naquela época do mesmo jeito, porque não ter filhos era amaldiçoado. Mas a Bíblia diz que nós vamos entender em Abraão que o propósito era para Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz no versículo 5: vai contar as estrelas se é que podes. Pai, me dá um filho. Abraão falou para Deus. Deus falou: vai contar as estrelas se é que podes, assim será a tua descendência. Deus está falando a Abraão: você está preocupado em ter um filho. Eu estou preocupado com todas as estrelas do mundo. Para que meu filho venha, o teu milagre precisa acontecer, porque vai ser da tua semente que vai alcançar todas as nações. Então, o seu propósito, Abraão, não é para você, é para mim. Eu quero que o meu filho venha e alcance todas as nações, todas as estrelas. Aí você está aí: Senhor, oh Jesus, o Senhor não quer que eu pague essa conta. Jesus, o Senhor não quer que aconteça esse milagre. Tudo isso que você está vivendo, Deus quer que o milagre aconteça para que Ele alcance alguém, para que Ele cumpra o propósito, para que Ele cumpra a sua promessa. Nada do que você está vivendo é um sofrimento somente por você. Você está vivendo isso para alcançar algo, para que Deus seja glorificado.
Não estou dizendo que Deus está colocando algo para o seu sofrimento, mas Deus vai pegar todas as coisas do nosso sofrimento e vai colocar na glória dele, e nós vamos alcançar muitos para ele. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Versículo 6, e ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, ou para a justiça. Abraão creu antes de ter o nome mudado, antes de tentar ter um filho com Agar. Veja, ele ainda errou, ele ainda foi ter um filho com outra mulher, mas a Bíblia diz, ele creu. Deus não vai se esquecer porque você creu há 15 anos. Deus não vai esquecer do que você creu há 5 anos. Deus continua dizendo: eu continuo sendo o Senhor da tua promessa. Porque nós achamos que porque nós cremos e não aconteceu faz 15 anos, Deus se esqueceu de nós. Deus não está mais conosco. Deus não quer mais fazer para nós. Diga: Deus é bom. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quantos lembram de Ananias, que foi orar por Paulo? A Bíblia fala que Deus falou com Ananias para orar com Paulo, e Paulo ainda não sabia quem era Ananias e o que ia acontecer. Às vezes Deus vai falar conosco coisas que a pessoa da promessa ainda nem sabe, mas Deus já revelou para nós. Saiba, tem coisa que você ainda não sabe, mas que Deus vai usar os seus profetas para te dizer. Coisas que você vai saber lá na frente, que vai vir alguém orar por você, Deus já revelou por alguém. Deus já falou para alguém sobre você, já mostrou o seu rosto, já mostrou o seu nome, quem você é, e a bênção de Deus vai vir sobre a sua casa. Deus está mostrando rostos e nomes de pessoas, milagres, coisas que acontecem. Geralmente é aquela que a gente diz assim: eu não sei como foi, mas aconteceu. Isso é milagre, não tem como a gente não ver isso como milagre. Deixa eu te dar um exemplo. A gente tem aqui um papel em branco, 2 papéis em branco, 2 folhas de ofício. Eu lembrei de um exemplo aqui agora, que eu quero dizer para você tente de novo, ensaie para o seu milagre, faça tudo. Eu preciso só de 2 folhas de ofício. A folha de ofício, não tem problema não, pode ir buscando enquanto eu estou aqui. Olha isso aí. Mas a família do reino é outro nível. Meu Deus do céu. Jeová Jireh. Nós temos que entender que Deus está nos dando chances, muitas vezes, até em nossos erros, de vivermos o maior milagre das nossas vidas. Deus está confirmando que a cura nos pertence, que a bênção é nossa, que a promessa é nossa. Nós só precisamos não desistir. Nós só precisamos continuar falando sem desistir. Eu era um jovenzinho no sertão de Pernambuco, fui morar com a minha família por parte de pai, e minha mãe tinha quebrado, então eu tinha vivido uma pobreza muito grande, e a minha família por parte de pai me chamou, e eles tinham um bom dinheiro, uma boa condição financeira, e me colocaram para estudar pela primeira vez na vida num colégio particular. Sabe que um colégio privado é caro. E eu lembro que eles falaram para mim que se eu não passasse de ano, eu voltaria para a escola pública. E eu não gostava da escola pública. E eu era muito bom em tudo que eu fazia. Eu tinha notas boas em tudo, só tinha uma matéria que eu não gostava. Ciências. Eu estou falando da 4ª série. Eu não gostava daquilo. Eu era bom em matemática, eu tenho uns cálculos diferentes na cabeça, eu faço as coisas bem mais rápido, tudo e tal. Mas quando chegava em ciências, eu odiava aquele negócio. Mas eu sempre tirei notas boas. Você sabe como eu tirava notas boas? Eu memorizava tudo na revisão do quadro. Quando eu revisava no quadro, eu tenho memória fotográfica. Acabou. Vai para a prova, não tem problema. Agora, se não tiver a revisão, ao que depender do meu estudo, principalmente da ciência, aí é 0. Aí teve uns negócios, eu tive que faltar uma aula, e era a prova de ciências, e eu já tinha uma nota baixa, não tão alta. Se eu tirasse uma nota mais que 6, 7, eu passava de ano, era a última prova do ano. Mas se eu tirasse um 0, ia jogar lá para baixo, eu ia ficar em recuperação.
E eu lembro que era prova de ciência, a professora entregou a prova para todo mundo. E eu disse, professora, e a revisão? Ela falou, tivemos na última sexta-feira que você não estava aqui. Eu não vi a revisão. Mas eu confiava na minha cabeça, na minha capacidade. Sabia de tudo. Eu era o cara que tinha mais 10 na região. Eu falo na região mesmo que era. Por exemplo, eu estudei no college americano, com pouco inglês. Você sabe quem tem o maior GPA da escola? Eu. Minha esposa também. GPA é a nota que você tem anual. E eu gostava de fazer isso. Chegou no dia, ciências, a prova. Ela entregou, eu falei, mas professora, cadê a revisão do quadro? Porque eu sempre dependi da imagem. Foi sexta-feira. Mas não tem... Não, faz a prova. Mas eu sei mesmo. 2 minutos eu terminei. Entreguei a prova para a professora. Ela sabia que eu não era lá essas coisas em ciências. Viu que eu não tive, já sabia meus métodos. Olhou para a minha prova e falou assim, porque eu queria jogar basquete. Terminou a prova, saía. Era uma professora só. Ela disse, fica na aula até o final. Eu disse, mas professora, ela pode ficar. E os meninos demoravam a terminar a prova. Terminou, todo mundo foi embora, e eu lá. Aí ela, Jânio, quando eu vim, ela falou assim, você acha que você tirou quanto aqui da nota? Eu falei, 10. Ela olhou para mim e disse, quanto? Eu falei, 10. Ela disse, aqui, você tirou 0. Você não acertou uma questão. Aí eu olhei para ela já com aquela cara assim, meio de cachorrinho pedindo comida. Eu disse, mas, professora, com 0 eu acho que eu não passo de ano. Ela falou, você vai ficar em recuperação. Aí veio na minha cabeça, voltar para a escola pública. Aquela coisa toda. Eu não era crente, não sabia de nada. Aí ela olhou para mim e fez assim, você é meu melhor aluno. Eu não posso desistir de você porque você teve um dia ruim. E se eu lhe desse uma nova chance? Então, essa prova nunca existiu. Jogou no lixo. Vou te dar uma outra chance. E qualquer dúvida você me pergunta. Eu não te dou a questão, mas eu posso lembrar das coisas, porque eu sou sua professora. Me deu uma nova prova. Passei bem uns 40 minutos fazendo. Mas professora, quando isso diz isso quer dizer isso, o que lá? Lembra daquela hora? Devolvi para a professora. Quando ela pegou, você quer saber a nota? Eu falei, claro. 9,5. Passei de ano. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, o Senhor nos encontra. Mas Senhor, eu não tenho filho, não tenho aquilo outro. Vai tirar 0. Aí o Senhor diz assim, vem aqui contar as estrelas comigo. Eu vou te dar uma nova chance. Vem ver o quão grandioso você vai ser. Vem ver o teu milagre, a tua cura, o que vai acontecer no teu corpo. Sabe o que acontece? A gente crê. Aí ele diz assim, passou de ano. Você agora tem uma nova chance. Quem tem uma nova chance em Deus aqui? Então você está ensaiando para o seu milagre. Você não perdeu o seu milagre. Está acontecendo. Vai acontecer nessa noite. O Senhor está te alcançando. Deixa eu só te falar uma coisa. Às vezes a gente chega com a nossa vida diante de Deus igual essa prova rasgada, achando que a gente vai passar de ano e não pode alcançar os céus. Mas o Senhor, Ele vê o teu esforço humano, mas não pode fazer nada com aquilo que você não consegue. Mas Ele envia o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro. E se você aceita Jesus hoje, nessa noite, Ele vai te dar uma nova vida em branco. E Ele vai ser o teu professor, para que você viva uma vida melhor. Fique de pé nesse exato momento, eu quero orar por você. Fique de pé. Se você ouviu minha voz, o que eu estou pregando, lá online onde você está e aqui dentro, todos coloquem a mão sobre o seu coração, fechem os seus olhos. Se você tem uma vida que você chega diante do Senhor hoje e diz, eu não sei se Ele aceitaria essa vida. Saiba que o Senhor vai pegar todos os seus pecados e vai lançar no mais profundo mar. E a Bíblia diz que se você vir a Jesus, Ele não mais se lembra dos seus pecados. Ele vai te dar uma vida nova, uma nova chance. E você não vai precisar voltar para o lugar ruim. Ele vai te dar a chance de viver a vida eterna com Ele.
Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Você precisa fazer isso hoje. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus está falando: vem contar estrelas, vem ver a grandiosidade do que eu farei na sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida de coisas que não são boas, mas o Senhor está te chamando nessa noite para te dar uma nova vida, para se voltar ao autor da vida. Se você está aqui nessa noite e sente no seu coração queimando, eu quero que Jesus me transforme. Eu quero que todos coloquem a mão sobre o coração e façam essa oração comigo. Diga assim, todos, sem exceção. Você que está online também, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu ouvi tua voz, eu ouvi o teu chamado, e eu digo sim para Jesus, porque o Senhor veio em carne, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou. E agora, publicamente, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, enche o meu coração, me dá essa nova vida, me enche de alegria, de paz e de amor. Agora eu sou salvo. Jesus salvou minha alma. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez online e está online, manda uma mensagem para a gente. Meu nome é fulano, eu fiz essa oração, Jesus salvou minha alma. Se você está aqui dentro nessa noite, está voltando para Jesus ou está fazendo essa oração pela primeira vez, eu sei quem você é. Seu coração está queimando agora, mas não é um queimor de ruim, é paz tomando conta do seu ser. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero abençoar sua casa, sua família. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, tendo uma nova chance, eu quero orar por você. Quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez ou estão voltando para Jesus? Levanta a mão para eu poder orar por você individualmente. Eu vou abençoar a sua casa. Isso, cadê sua mão? Cadê sua mão? Me ajudem para eu poder ver. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Você levantou sua mão? Isso. Vamos fazer assim. Alguém viu alguém levantando a mão? Pergunta ao seu vizinho: foi você? Eu vou te levar lá. Traz essa pessoa aqui. Fala com ela, fala com ela. Você agora, pergunta ao seu vizinho. Traz essa pessoa. Eu vou orar por ela agora. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Isso, pode trazer, pode vir. Pode vir, seja bem-vindo. Aplauda mais um pouco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica aqui que eu vou orar por sua vida. Venha, eu vou abençoar a sua casa. Pode vir. Se você está na galeria, não deixe de vir. Venha logo. Pode vir, isso, aplauda mais. Bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Temos mais alguém? Isso, só venha. Eu vou abençoar a casa de vocês, a família de vocês. Em nome de Jesus, bem suave. Podemos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, você que fez online, você vai mandar a mensagem e nós vamos te encontrar. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida desses irmãos. Vem mais para frente um pouquinho. Eu declaro o poder do Espírito Santo abençoando essa nova vida em nome de Jesus. Eu declaro que o poder do Espírito Santo está agora fazendo algo novo nessas casas, abrindo portas de emprego, prosperando essas famílias. Em nome de Jesus, eu declaro que todo o poder do inimigo caiu por terra a partir desse momento. E Jesus será glorificado na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Aplaudam mais um pouco. Por favor, ó, segue aquele pessoal ali, ó. Enquanto nós aplaudimos, pode seguir aquele pessoal ali. Deus abençoe. Quantos estão felizes? Agora quero saber quem precisa de um milagre. Eu não vou orar só por cura. Se você precisa de cura, vem aqui à frente. Mas se você precisa de um milagre, vem aqui à frente. Olha, eu preciso de um milagre de todas as áreas. Eu preciso de algo na minha vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ah, eu preciso de cura. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você também. Mas eu quero orar por todo mundo, porque hoje já começou diferente. Então Deus vai alcançar a gente em todas as áreas. O profeta falou de área financeira, área da saúde,
Se você está enfermo, venha à frente, venha receber. Ah, mas eu já tentei muitas vezes. Tenta de novo. Faz de novo. Sua fidelidade tem sido vista por Deus. Deus vai te recompensar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Bem suave. Alguém tinha mandado uma mensagem dizendo que alguém tinha um problema de audição. Foi aqui. Foi o senhor que mandou? Ah, lembrei agora. Dirson, né? Isso, lembrei agora. Quem mais está com problema de zumbido e problema de audição aqui? Vem aqui na frente rapidinho. Eu vou orar por ele. Pode vir aqui. Vem aqui, meu irmão. Vamos revê-lo. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Por favor. Pode vir, pastora. Isso. Tem mais alguém zumbido, não está ouvindo bem? Fica aqui. Vou orar por todo mundo aqui agora. Aí você me ajuda aqui com o microfone quando eu precisar? Tá ótimo. Aleluia. Pastora, o que é que a senhora está precisando agora? De ATM. O que é isso, ATM? É uma disfunção aqui da articulação aqui da mandíbula. Aí causa o quê? Aí o ouvido fica sempre com estralos, zumbidos. Ah, é? E há muitos anos eu sinto aqui, isso. Fica aqui perto para você segurar o microfone para mim. Como é o nome da senhora, pastora? Valéria. Vem mais um pouquinho para cá. Na autoridade de embaixador. Livre! Mexe agora o maxilar. Como é que tá e como é que tá agora? Diminuiu o estralo. Já diminuiu? Diminuiu. Em nome de Jesus. Declaro curada perfeitamente agora. Em nome de Jesus. Está feito. A sua fé fez isso com você. Amém? Está melhor? Aleluia. Deixa eu orar por ele e eu vou orar pelo disso por último. Por favor. O que é que você tem? Meu ouvido, eu tenho um som. Ficou meio tapado. Vem mais para aqui pro meio. Esse aqui é. Quanto você não escuta? Mas você vê aqui meio abafado. E aqui tá mais. Como é o seu nome? Feche os seus olhos, vai ser rápido. Anderson Jesus Cristo da Saúde. Abre! Aumentou. Aumentou já? Aumentou. Tá ouvindo bem? Estou. Obrigado. Graças a Deus. Já foi. Disson. Você tá com o que nos ouvidos? Zumbido. Zumbido, nos Muito dois? forte, muito forte. Você consegue perceber ele agora só quando fica no Mas quando eu tô no silêncio? lugar, às vezes Então eu eu vou não. orar e quando você for dormir hoje, você já vai mandar a mensagem pro pessoal amanhã, dizendo, ó, já foi embora. Glória a Fecha os Deus. seus olhos, na autoridade de embaixador, todo zumbido sumindo agora. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo tirando agora. Saia agora, ouvidos livres. Tá feito. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Aqui é um lugar diferente, Jesus. Evangelista com palavra de conhecimento é outra coisa. Só funciona aqui, né? Bem suave. Tem uma pessoa que está com problema para levantar o braço, que é coisa do tendão aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, você tem algo no tendão. Você está com isso? Tem mais alguém com isso? O senhor também? Vou orar por vocês dois agora. É essa parte aqui? É mesmo? Peraí, vamos tentar levantar primeiro. Como é que tá levantando o braço aí? Fica travado, né? Trava. Dói? Dói muito. Como é o nome do senhor? Fortunato. Seu Fortunato, em nome de Jesus. Jesus Cristo e da saúde. Curado, vamos. Levanta. Como é que tá? Tem mais dor não? Não. Ih, não tem mais dor não. Onde é que... Eu tenho o tendão rompido aqui. Tenta levantar ele pra gente ver. Eu consigo levantar, eu faço exercício, mas eu operei os dois Tá. e agora rompeu de novo aqui. Então Tá vamos orar por rompido. uma recuperação. Pai, em nome de Jesus, na autoridade de embaixador, declaro recuperação total agora em nome de Jesus. Nunca mais vai romper. Restaurado agora em nome de Jesus. Só creio que está feito em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Quem está com dores, levanta a mão. Eu estou sentindo dor agora. Fica com a mão levantada. Só fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Todo mundo está com dor agora, nesse exato momento. Pai, na autoridade de embaixador, eu declaro agora: nenhuma dor mais na minha frente agora. Saindo agora em nome de Jesus. Procurador que você tinha. Procurador. Faz o que você não podia. Procurador agora. Procurador. Procurador. Procurador.
Ah, eu não podia dobrar o joelho. O que é? Procurador agora, procurador. Quem já não tem mais dores depois dessa oração, dá um tchauzinho pra mim assim. Cadê? Olha quanta gente lá atrás. Uma, vamos, duas. Quem mais? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já são pessoas que não têm mais dores. Aleluia. Vamos orar agora. Você estava com hernia de disco? E como é que você está agora? Está melhor? Sim, graças a Deus. Mas a dor que eu tava sentindo mais forte era agora nos olhos. E não está mais? Não. Uau! Vocês vão dar os testemunhos na igreja, porque o tempo aqui, ó, já passou. O profeta profetizou muito. Então eu vou ter que... É brincadeira. Vocês vão dar o testemunho aqui na igreja. Eu estou pedindo para levantar a mão para as pessoas verem o que está acontecendo. Tem pessoas online sendo curadas também. Mas eu quero orar por vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês, para que você tente de novo, para que você veja o milagre do Senhor. Amém? E vou orar ainda por saúde. Se você tem alguma doença, alguma coisa que precisa ser curada ainda, coloca a mão onde Jesus precisa tocar em você. Coloque a mão onde Jesus precisa tocar em você. Se é algo interno, coloca a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, olha essa multidão. Pessoas que te amam, pessoas que te buscam, pessoas que estão aqui na frente porque creem no poder do Evangelho. Senhor, agora na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem, olha os cegos vendo agora. Todo diagnóstico nos seus olhos caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro os seus ouvidos abrindo agora. Eu declaro todo espírito de enfermidade saindo agora na autoridade de embaixador. Hérnia, dores na coluna, problema no seu corpo, na autoridade de embaixador, livre agora. Jesus vem em nosso meio agora e nos toque. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, todo diagnóstico sendo restabelecido. Todo câncer secando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder do Evangelho restaurando os corpos agora. Em nome de Jesus, ligamentos, eu declaro coluna, joelho, eu declaro câncer secando. O poder do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Agora levante suas mãos e diga obrigado, porque o Senhor tocou em mim, porque o Senhor tocou no meu corpo e eu sou curado. Agora faz o que você não podia por causa desse problema que você tinha. Vamos. Isso, faz aí. Tem mais alguém aqui que já está curado de alguma outra coisa? Dá um tchauzinho assim pra mim. Quem mais? Dá um tchauzinho assim. Olha, mais pessoas já foram curadas. Deu testemunho na igreja. Vamos lá, tem mais pessoas curadas ali. Por favor, levante suas mãos. Pai, eu oro por cada pessoa, cada família representada nesse lugar. Pai, o Senhor está nos dando uma segunda chance. Nós já treinamos para um milagre. O Senhor está nos dando a possibilidade, Senhor, de uma vida miraculosa. Eu declaro, Senhor, nas finanças. Eu declaro, Senhor, nos negócios. Eu declaro, Senhor, na casa dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, que todo vício cai por terra. Em nome de Jesus, está aberta a janela do favor. O momento do encontro com Deus chegou. É o momento que manda e transforma a nossa história. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus nos restaurando agora. E eu declaro nossas casas sendo o celeiro das bênçãos do Senhor. Eu declaro, Senhor, que nós vamos contar os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, portas abertas. O Senhor vai te colocar em lugares onde você nem tinha capacidade. O Senhor vai abrir lugares para que você entre e pise, que você não deveria nem estar lá. Mas por causa da fidelidade o Senhor te colocará. O Senhor fará com que você alcance novas alturas naquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua casa toda maldição caindo por terra, todo vício caindo por terra. Eu declaro libertação e declaro uma prosperidade tal que o Espírito Santo está trazendo sobre a sua vida. E o poder do Espírito Santo está trazendo novos empregos, novos empreendimentos. O Senhor está abrindo portas de emprego em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, levante sua voz e diga obrigado, Jesus. Diga obrigado porque eu recebo. Está feito sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Diga eu tenho. Diga eu sou abençoado. Em nome de Jesus.